Boa noite, gente. Espero que esteja tudo em paz com vocês. É uma alegria muito grande, é um privilégio, é uma honra e uma gratidão muito grande a essa casa por mais esse convite. Que todo convite para refletirmos sobre a palavra do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus, é sempre uma oportunidade. Principalmente uma oportunidade para que nós mergulhemos dentro de nós mesmos, a busca das nossas soluções. Hoje nós vamos refletir sobre uma promessa consoladora que atravessou os séculos e se cumpre hoje, nos nossos dias, e foi o advento do Espírito de verdade. Na verdade, se trata de um tema convite. É um tema convite porque ele está nos convidando a uma tomada de consciência diferente. Principalmente, meus irmãos, porque nós vivemos um momento crucial, um momento espiritual de transição. Então é importante que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Nós nos sintamos parte desse momento de transição e que nós tenhamos a coragem de definitivamente empreender uma transição dentro de nós mesmos. É chegada a hora da nossa reforma íntima para que a gente combine com esse momento de transição planetária pelo qual o planeta Terra está passando. E aí, nesse contexto, é importante que nós olhemos para o nosso papel. Qual é o meu papel no desempenhar dessa nova era? Qual é o meu papel nessa construção do reino de Deus que está se avizinhando a nós? Cada um de nós tem nossas possibilidades emocionais e espirituais. Nós só não podemos nos dar o luxo, meus irmãos, minhas irmãs, é de cruzar os braços, é de nada fazer, é de não olhar para a forma como eu penso, sinto e ajo, e não empreender em nós um projeto de mudança. Porque uma missão comum a todos nós é o desenvolvimento espiritual. Isso cabe a cada um de nós, em especial nesse momento que o universo nos clama a uma mudança, que o nosso planeta está nesse processo de mudança. O advento do Espírito de verdade, nós não poderíamos começar a falar sobre esse tema sem responder essa pergunta: quem é o Espírito de verdade? Ou o que é o Espírito de verdade? A gente vai começar por uma resposta negativa, dizendo quem não é o Espírito de verdade. O Espiritismo não é o Espírito de verdade. O Espiritismo é a terceira revelação, mas ele não é o Espírito de verdade. De fato, meus irmãos, o Espírito de verdade é uma consciência coletiva e superior. É o intérprete da vontade divina. É um princípio de sabedoria universal. Ou seja, o Espírito de verdade não é um ser individualizado. E ele se manifesta por espíritos superiores. Espíritos que se avizinham, que estão próximos, muito próximos do Cristo. E qual é o objetivo do Espírito de verdade? Orientar e nos ajudar no nosso progresso. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ensina: para os espíritas, o Espírito de verdade é a expressão simbólica da direção espiritual do planeta. Isso aqui já nos diz alguma coisa. O Espírito de verdade é a expressão simbólica da direção espiritual do planeta. Quem é o diretor espiritual desse planeta? Quem é o governador do planeta Terra? Jesus Cristo. Então, será que Kardec está dizendo que o Espírito de verdade é Jesus Cristo? Na realidade, essa dúvida paira no meio espírita. Tem irmãos nossos que dizem que o Espírito de verdade é o Cristo. Outros defendem que essa consciência superior coletiva, responsável por nos trazer os desígnios e as vontades do próprio Deus. Então vamos tentar descobrir de fato quem ou o que seria esse Espírito de verdade. O objetivo do nosso tema é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou ler aqui um trecho que é assinado justamente por esse Espírito de verdade, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Preste atenção que ele se pronuncia em primeira pessoa. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas,
Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparsos pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós, que sofreis. Gente, a gente percebe claramente que, apesar dessa mensagem estar assinada pelo Espírito de verdade, ela é da lavra do próprio Cristo. Se não vejamos, venham como outrora. O Cristo veio outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Quem foi que trouxe a verdade e dissipou as trevas? Quem foi que transformou Deus, que antes era visto como um Deus de vingança, um Deus com a espada na mão, no Deus amor? Foi o Cristo. Mais uma vez ele diz: como outrora a minha palavra deve lembrar os incrédulos, acima deles reina a verdade imutável. Outrora, a palavra do Cristo, o homem que através do verbo nos trouxe a lei do amor. E por fim, ele nos diz: vinde a mim todos que sofreis. Quem disse isso para nós foi o próprio Cristo. Mas vamos, se isso é da palavra do Cristo, por que está assinado pelo Espírito de verdade? Talvez por isso gere isso tanta polêmica no meio espírita. E a polêmica aumenta quando, no livro dos médiuns, nós temos quase essa mesma redação. Vou ler a mensagem para vocês perceberem a similitude. Sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me, o Espiritismo como outrora, a minha palavra. Deve lembrar os materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparsos pela humanidade e disse: vinde a mim, vós que sofreis. Exatamente o mesmo sentido e quase as mesmas palavras do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que lá está assinado pelo Espírito de verdade. E aqui, no livro dos médiuns, Kardec faz uma observação. Esta comunicação, obtida por um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça da sua autenticidade. E porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas, esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então Kardec está nos esclarecendo que essa mensagem é de Jesus. E no Evangelho a mesma mensagem está com o nome de Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade é consciência coletiva ou é Jesus de Nazaré? Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos chegar a nenhuma outra conclusão de que o Espírito de verdade é Jesus e a consciência coletiva. Jesus é a autoridade espiritual mais pura que esse nosso orbe já viu passar. Jesus é o governador desse planeta. Então a verdade teria que advir dele e de mais ninguém. Então quem é essa unidade coletiva, esses espíritos superiores que trazem e assinam pelo nome de Espírito de Verdade? São embaixadores, são procuradores do próprio Cristo, usando uma linguagem bem material. Então eles trazem a mensagem do Cristo, eles conhecem toda a teoria, todo o Evangelho, eles conhecem toda a ideia crística e nos trazem essa mensagem autorizados pelo próprio Cristo. Então o Espírito de Verdade é o Cristo, sim. E o Espírito de Verdade é essa inteligência, essa espiritualidade superior que a gente chama de inteligência coletiva. Então, queremos crer que o Espírito de Verdade é o Cristo e é também essa inteligência coletiva. Esse que nos traz o que a gente pode chamar de uma forma até alegórica de a vontade de Deus. Eu digo alegórica porque Deus não tem vontade.
Vontade é uma característica humana e nós temos comumente usado isso e podemos continuar usando de uma forma alegórica, mas entendendo que a vontade de Deus é a lei, é o que está posto por Ele próprio. Deus não tem vontade, Deus não se enfurece. Por isso, inclusive, que é desnecessário a gente dizer, Deus me perdoe. Por que eu vou dizer, Deus me perdoe, se Deus não se zanga comigo? Muitas vezes a gente quer dotar o Deus de características que são eminentemente humanas. Feito esse introito, vamos passar para uma contextualização histórica do Espírito de verdade. Ele tem uma referência que nos foi dada como um conjunto de uma ideia consoladora e de uma promessa feita pelo Cristo em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Assim, o Cristo se manifestou. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habitarás no vosso coração e estará entre vós. Com isso, o Cristo nos promete duas coisas. E Ele nos promete essas coisas para deixar muito claro que Ele não vai nos deixar órfãos. Promete o Consolador, a terceira revelação. E promete o Espírito de verdade. Então, em um só pacote, Ele diz, tenham paciência. Esperem que os dois advirão, os dois chegarão e se avizinharão de vocês. E o Cristo anunciou que em tempo oportuno o Consolador prometido viria, e com ele o Espírito de verdade. Bom, gente, muitos de nós confundem Consolador prometido com Espírito de verdade. E nós temos que dissipar essa confusão. O Espírito de verdade não é e nunca foi o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido, mas nunca foi o Espírito de verdade. O Espiritismo é um dos meios pelos quais o Espírito de verdade se manifesta. Ele se manifesta através do fenômeno espírita, ele se manifesta através do próprio Espiritismo. E aqui cabe aquela pergunta que eu quero crer que boa parte de nós faz. Por que Jesus não nos entregou esse Consolador prometido lá há 2000 anos atrás? Por que o Espírito de verdade não foi entregue desde aquela época? Veja quantas mensagens, quanta coisa rica Ele poderia ter nos dado nesses 2000 anos. Minha gente, para responder a essa pergunta, nós temos que olhar para a nossa própria falibilidade. Hoje, 2000 anos depois, nós temos grandes dificuldades de interpretar a palavra do nosso irmão maior. Nós temos tantas dificuldades que precisou o advento do Espiritismo para esclarecer, para descortinar, para nos demonstrar o que é que o Cristo realmente quis dizer 2000 anos depois. Imagine nós naquela época que esperávamos um Redentor, um Salvador que vinha num cavalo com espada que ia destruir todo o exército romano. Então a gente esperava um Redentor violento, um guerreiro. Aí vem o Cristo, só amor. Então o Cristo não foi entendido porque Ele não veio violento. Imagine se o Espiritismo fosse levado a nós naquela época. Hoje quero crer que nós temos grandes dificuldades ainda. Nós ainda estamos muito longe dos cimos da perfeição. Mas temos um entendimento bem maior, bem mais amplo, e temos muito mais possibilidades interpretativas do que há 2000 anos atrás. Então, a responsabilidade de nós não termos recebido o Consolador prometido naquela época foi exclusivamente nossa. Não foi um capricho do Cristo dizer, não, vai vir no futuro. Nós não tínhamos condições, nem emocionais, nem espirituais. Imagine só naquela época nós recebemos as mensagens que hoje a gente recebe do Espírito de verdade. Se nós não entendíamos nem por que o Filho de Deus, o Espírito mais puro, se deixava ficar em uma situação de ser capturado, de ser torturado, de ser crucificado. Nós não entendíamos nem isso. Como é que a gente ia entender as mensagens de um Espírito de verdade? Então o Espiritismo, de fato, representa um terceiro tempo, a revelação divina.
que Moisés nos trouxe a lei, o Cristo nos trouxe o amor, e o Espiritismo nos traz esclarecimento. E a sua missão é restaurar os ensinamentos de Jesus em espírito e em verdade. O Espiritismo, como o Espírito de verdade, não inauguram uma nova religião. Eles não trazem nenhuma novidade. Eles só dissecam, eles deixam mais palatáveis as palavras do nosso irmão maior. Mais fácil da gente entender, mais fácil da gente compreender. Até porque o Espiritismo, ele supre uma lacuna que nós sentíamos. Essas lacunas, eu sou de origem católica, mas um católico sempre insatisfeito, porque eu não gostava do dogma, eu não gostava que eu tinha que crer porque eu tinha que crer, eu não gostava dos mistérios da fé. E rodei muito, até me defrontar com o Espiritismo, que me respondeu absolutamente tudo. Eu posso até, na minha característica humana, na minha pequenez, não gostar daquela resposta, mas a resposta está lá, e tem lógica, e tem uma base racional em torno dela. A proposta que nos foi feita por esse tema era os itens 5 a 8 do capítulo 6 do Evangelho. Então vamos passar rapidamente por esses itens, comentando os pontos mais importantes deles. No item 5, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Minha gente, aqui a codificação nos traz uma poderosa exortação. Resume toda a essência do Evangelho do Cristo. Amar. E aqui eu lembro de uma passagem de Agostinho, que a nossa co-irmã Igreja Católica chama de Santo Agostinho, quando ele diz: ama e faze o que quiseres, porque se gritares, gritarás com amor, se calares, calarás com amor, se perdoares, perdoarás com amor, se repreenderes, repreenderás com amor, se tens amor no teu coração, só o amor será todos os teus atos. Então, para nós percebermos definitivamente a importância dessa lei maior, que é o amor, precisamos dar os nossos passos, mas muitos de nós, às vezes, se acanham e diz: essa missão é grande demais para essa encarnação. Talvez daqui umas 15, 20 encarnações eu comece a pensar nela. E aí a gente cruza os braços. E a gente cruza os braços justamente com relação à lei das leis, com relação ao amor. É bem verdade que hoje nós não podemos sequer cogitar de exercer o amor na proporção que o Cristo exerceu. Mas se não dá para eu amar como o Cristo nos sugeriu, eu pelo menos comece pela tolerância com relação ao nosso irmão. Pelo menos que eu comece com relação aos nossos irmãos a ser mais empático. Até nós chegarmos no amor proposto pelo Cristo, que é puro e incondicionado. No item 6, o codificador fala sobre os trabalhadores da luz, que são os divulgadores do Evangelho e os consoladores dos aflitos. Aqui tem uma alerta para todos nós. Primeiro, o cultivo da humildade. Muito importante, meus irmãos, nós que somos espíritas, nos abraçarmos com a humildade. Muitas vezes nós queremos nos diferenciar por sermos espíritas. E sermos espíritas não nos diferencia de ninguém. O que é que eu posso dizer a meu favor? Não que eu sou espírita, mas que eu sou caridoso. Não que eu sou espírita, mas que eu estou aprendendo a cada dia a amar mais. Não que eu sou espírita, mas que eu estou combatendo o orgulho e o egoísmo. E percebam que essas tarefas é comum a todos os vieses religiosos. Então, nessa briga interreligiosa, muitas vezes, o que importa realmente é igual em todas elas. E a gente fica, às vezes, discutindo sobre eu acredito em reencarnação, o meu irmão ali acredita na hóstia consagrada, o outro acredita no frio, no mármore frio do inferno. Coisas que não têm importância. O que importa é o quê? É o amor, é a caridade. E o amor espírita, a caridade espírita é igual ao amor e a caridade católica, é igual ao amor e a caridade budista, é igual ao amor e a caridade evangélica e por aí vai.
O que importa é nós nos focarmos na humildade. Uma casa espírita, minha gente, é um foco luminoso. Vocês não imaginam a quantidade de luz que tem nesse espaço. Luz que decorrem de quê? De pequenos atos de amor que não tem nome. Nós não sabemos quem foi o nome da pessoa que limpou esse salão, mas ela fez isso por amor, para que nós estivéssemos aqui. Nós não sabemos o nome da pessoa que arrumou essas cadeiras, mas alguém fez isso não por dinheiro, fez isso por amor. Nós não sabemos quem organizou isso, quem preparou isso, quem ajeitou esses microfones, mas foi feito por amor. Então, muitos e muitos atos de amor aconteceu para que você estivesse sentado aí e eu estivesse falando aqui. Por isso que toda vez que nós estamos numa casa espírita, nós devemos encher o nosso coração de um sentimento chamado gratidão. Gratidão por eu estar me beneficiando da reunião dessas fagulhas de amor que representam uma casa espírita. E, falando nisso, não existe o grande orador, não existe o grande homem, não existe o diferente. Isso é só para nos envaidecer. O que é que existe? A grande obra, não o grande homem. Então, numa casa espírita, nós temos que cultivar essa mensagem evangélica. Cultivo da humildade. Não interessa se eu venho com um pouco mais de habilidade de falar. Eu sou só uma pequenina peça nesse universo de Deus. Um pequenino instrumento. O que importa é a obra. As obras, sim, as obras são grandes. O que essa casa faz arrecadando alimentos, isso sim é grande. As pessoas que arrecadam estão só cumprindo missões e funções. Pequeninos focos luminosos, que quando se juntam, dá uma claridade, dá um clarão a essas casas espíritas. Vigilância no combate da vaidade, pureza de intenções e combate ao orgulho e ao egoísmo. Estamos cansados de saber dessas nossas missões que são comuns a todos nós. No item 7, o codificador traz o anúncio de que os tempos são chegados. Não mais podemos adiar nossa reforma íntima, meus irmãos, porque o tempo chegou. A Terra passa um processo de transição espiritual. E nós, como disse no começo, precisamos investir na nossa transição espiritual. Precisamos fazer segundo nossas forças, segundo nossa capacidade emocional e espiritual, promovendo a nossa reforma interior sem pressa e sem pausa. Sem pressa por quê? Porque às vezes eu quero engolir o mundo com um só passo. Às vezes eu quero salvar o mundo e muitas vezes eu não tenho condição de salvar nem a mim mesmo. Então o meu passo tem que ser de acordo com a minha condição emocional e espiritual. Mas sem pausa. Eu não posso dar férias no meu crescimento espiritual. Eu não posso me dar o luxo de dar esse prejuízo enorme para o universo, de tirar férias da minha evolução espiritual. Então, além de ser um dever, acima de tudo é um direito. A gente trata, às vezes, o nosso crescimento espiritual, a nossa reforma íntima, como uma obrigação. Mas, de fato, é um direito. Eu tenho o direito de crescer espiritualmente. Por quê? A cada passo que eu dou, mais feliz eu fico. A cada estágio da jornada que eu cumpro, maior a quantidade de felicidade que eu agrego ao meu patrimônio. Então, alertemos para isso, esse tempo que é chegado. E no item 8, o codificador nos chama a perseverança. O trabalhador na seara espírita tem que ser perseverante, tem que ser resiliente. Por quê? Porque eu não posso estar atrelado a circunstâncias fora de mim, eu não posso estar atrelado à dificuldade do trabalho, eu não posso estar atrelado às minhas próprias conveniências, eu não posso estar atrelado ao não. Precisamos sempre nos renovar e sempre estender a mão e sempre estar disposto a quê? A trabalhar. E lembrando que esse trabalho começa sempre por nós. Já falamos aqui 2 vezes sobre reforma íntima. Não à toa. É porque isto é de fundamental importância nesse processo. E como é que está a manifestação desse Espírito de verdade hoje? Minha gente, o Espírito de verdade se manifesta não só através dos médios.
Mas ele se manifesta pela ciência que respeita a vida. Ele se manifesta pela religião que ensina o amor. Ele se manifesta no direito que busca a justiça com compaixão. Ele se manifesta no lar que cultiva o perdão. Ele se manifesta no coração de cada um de nós que serve ao próximo sem esperar retribuição. Além disso, o Espírito de verdade nos fala o tempo inteiro. Às vezes, a gente não tem ouvidos para ouvir, mas ele está a nos falar o tempo inteiro. Como é que o Espírito de verdade nos fala? Pela dor que ensina, pelo amor que salva, pela esperança que renasce dos nossos corações a todo instante. Em resumo, o Espírito de verdade nos fala através da nossa consciência. Quando nós optamos pelo perdão ao invés do ressentimento. Ele nos fala pela fé, quando nós nos abraçamos com essa força magnética que é essa fé, ao invés do desespero. Ele nos fala pelo esforço constante de melhora. Então, o Espírito de verdade age em cada um de nós, atuando na nossa consciência. No livro dos Espíritos, a gente já aprendeu, através do livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, pois o Espírito de verdade atua o tempo todo na nossa consciência. E assim é que essa promessa se cumpre dentro de nós a cada instante, em cada gesto de bondade, em cada lágrima consolada e em cada coração transformado. Às vezes a gente olha e esquece que todos nós temos capacidade de ajudar um coração que está em dor, que está em desespero. Às vezes a gente só precisa se dirigir até aquela pessoa e fazer com que ela perceba que nós estamos à disposição dela. Às vezes a gente não precisa falar nada. A gente só precisa usar nossas pernas, ter coragem, se avizinhar dela e dizer: meu irmão, minha irmã, eu estou aqui. Eu não sei muito o que falar. Eu não tenho muito conhecimento para te ajudar, mas eu estou aqui do seu lado. Às vezes aquela pessoa só precisa disso. Então nós precisamos ser também esses focos de luz para transformar, continuar transformando corações. E dentro desse contexto do Espírito de verdade, precisamos voltar àquela lição do amar e instruir. E esse chamado do amar e de se instruir é uma convocação que resume a essência do próprio Espiritismo. Por quê? Porque o amor é uma força transformadora, gente. Se nós percebermos, se a gente levar amor para a nossa vida fica mais fácil. Se eu levar amor para as minhas tarefas difíceis do cotidiano, as tarefas difíceis do cotidiano ficam mais fácil. Se eu levar amor para aquele meu vizinho que é sempre mal encarado e sempre ranzinza, garanto que ele vai mudar a postura em relação a nós. Se eu levar amor para as minhas dificuldades emocionais e espirituais, eu vou ter mais possibilidades de me transformar. Então, o amor é uma força transformadora. E a instrução é libertadora. É um instrumento de libertação. Percebam só que até o Cristo nós não éramos devidamente instruídos. Nós éramos prisioneiros. Nós éramos refém de uma doutrina religiosa violenta, vingativa. Aí chega o Cristo e nos instrui e a gente transforma a nossa realidade. Pelo menos a partir daí nós temos possibilidade de transformar a nossa realidade através daquele ensinamento do amor. Então a instrução é absolutamente libertadora. E a missão dos espíritas, que é profundamente abençoada, não só a nossa, mas a lição de todo mundo que vibra na seara do amor, que é combater o materialismo pelo exemplo. Gente, é muito fácil a gente falar de amor. É muito difícil a gente agir com amor. É muito fácil eu dizer que eu combato o materialismo. É muito difícil no meu cotidiano eu me desapegar da matéria. O que nos transforma é ação. Não adianta nada eu intelectualizar o Evangelho se eu não trago ele para o meu coração e se isso não me transforma em força, em ato, em ação.
Então, que seja o conhecimento pelo intelecto, mas vamos deixar a gravidade atuar para ele vir para o coração. E aí a gente sente aquela necessidade de se transformar. E aí vai para o último estágio, que é a ação. Eu tinha mais 3 horas e meia para falar, mas o tempo chegou ao fim, gente. Então eu quero terminar só dizendo para vocês uma coisa. De nada nos adianta Moisés ter trazido a lei. De nada nos adianta o Cristo ter trazido o amor. De nada nos adianta o Espiritismo ter trazido o esclarecimento. De nada nos adianta o Espírito de verdade estar se avizinhando de nós o tempo inteiro, se nós não pegarmos isso como força para transformar a nossa própria realidade espiritual. Então, rapadura é doce, mas é dura. A nossa evolução beneficia a nós de uma forma impressionantemente grande. É importante que nós investamos nisso, mas depende do nosso trabalho, a cada um segundo suas obras. Então, cada vez que a gente tiver contato com essa doutrina maravilhosa, cada vez que a gente lê uma mensagem do Espírito de verdade, não vamos deixar que aquilo inunde só nossa mente. Vamos procurar trazer aquilo para o nosso cotidiano, para a nossa vida como força transformadora. Mais uma vez, gratidão a essa casa por essa oportunidade e muita paz e bem a todos.